Olá, gente, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre a matemática, como é que ela pode ajudar a entender a pandemia. Então, quarta, explorando a trilha. Tudo ok com você até aqui? Você sabia que a matemática ajuda a interpretar os diversos cenários da pandemia em contexto mundial e local? É verdade. Para entender melhor como isso ocorre, vamos continuar o caminho com um novo desafio. Ler o texto jornalístico a seguir. Como a matemática ajuda a entender e a combater a Covid-19, o novo coronavírus? A matemática é uma estratégia fundamental nas ações contra a Covid-19. Exatamente. Muitas pessoas não sabem que temas discutidos em sala de aula ajudam os especialistas e as autoridades a analisarem e definirem a forma de enfrentar a transmissão da doença. E neste combate em andamento, conceitos matemáticos estão na base das decisões de outros setores sociais. Neste caso, principalmente nas áreas de saúde e de políticas públicas. Para analisar os fatos, são utilizados modelos matemáticos próprios que resultam em gráficos. Alguns deles, inclusive, foram publicados nos meios de comunicação para tornar mais clara a explicação da evolução da pandemia, especialmente para os leigos. Leigos são as pessoas que têm pouco conhecimento sobre o assunto, gente. Não é algo inédito. Outros surtos e epidemias causados por outros vírus integrantes da família coronavírus já foram analisados por meio de modelos matemáticos próprios, como a síndrome respiratória aguda grave, o SARS, em 2002, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, em 2012. Portanto, os setores responsáveis por estabelecer a política de prevenção e de resposta já possuíam um ponto de partida. No entanto, foi necessário construir um modelo específico para analisar a Covid-19. Para isso, são utilizados todos os dados descobertos sobre a doença. Por exemplo, probabilidade de transmissão, quantos podem ser contaminados a partir de uma pessoa, tempo de surgimento de sintomas, comportamento das populações, mudanças sofridas pela Covid-19 nos países onde foi identificado, tempo de cura, quantas pessoas podem ser infectadas por um paciente assintomático, tempo de incubação do vírus, populações mais vulneráveis, probabilidade de morte. Cada vez que um dado novo é descoberto, os especialistas alteram o modelo. Toda informação faz diferença para se chegar à análise que conduza às melhores decisões para uma área específica. Para os especialistas e autoridades políticas e sanitárias, fundamental é evitar o descontrole da velocidade com que as pessoas são contaminadas e podem manifestar os sintomas dentro de uma área geográfica, seja a cidade, o estado ou país, ou no caso da Covid-19, o mundo. Então veja só agora, gente, observe a curva de avanço do Covid-19. Então você tem aí um gráfico, né? Você tem essa linha que está na vertical, é o número de casos. E essa linha que está na horizontal é o tempo a partir do primeiro caso. Então, sem medidas de prevenção, está bem alta. Com medidas de prevenção, você vê que a curva baixou bastante a capacidade do sistema de saúde. Então, bem interessante esse gráfico, mostrando que sem medidas sobe muito. Com as medidas ela baixa, fica um nível razoável.
Esse gráfico serve para entender a importância de controlar a curva de avanço da doença. Ele foi elaborado pela estudante de engenharia de bioprocesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, produtora de conteúdo do Responde Aí, Milena Silva de Freitas. Para elaborar este gráfico, ela levou em consideração a distribuição normal, que é um modelo estatístico para tentar identificar o avanço da doença em determinado local. As variáveis de consideração são o tempo, a partir do primeiro caso, na horizontal, os números de casos registrados na vertical e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. No gráfico são registrados dois cenários de curva de crescimento: a rápida, sem medidas de prevenção, e a controlada, com medidas de prevenção. Ambas analisam o crescimento do número de infectados dentro de um espaço temporal, até atingir o ponto máximo, e então entrar em queda. Se as medidas de prevenção não são tomadas, esse crescimento inicial é extremamente rápido e a curva atinge um pico absurdo que ultrapassa a capacidade do sistema de saúde. Por outro lado, com medidas de prevenção como a quarentena, lavar bem as mãos, evitar contatos, a curva cresce e mais lentamente, e o pico atingido é inferior à capacidade do sistema de saúde, de modo que a epidemia possa ser contida e diversas vezes sejam salvas, explicou Milena. Os especialistas e autoridades analisam as estratégias que façam com que a necessidade dos pacientes, independente da gravidade do caso, não seja concentrada, mas distribuída ao longo do tempo. Então, gente, vocês continuem lendo o texto para compreender e depois desenvolver as atividades apresentadas. Você vai fazer o que aqui? Você vai escrever em seu caderno sobre sua compreensão em relação ao texto e a importância da matemática para a vida em sociedade. Escreva também por que motivo você acredita que algumas palavras foram colocadas em negrito. Em seguida, compartilhe com sua turma e comigo, aqui no grupo ou no PV. Até a próxima.